Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização. Antes da gente começar, como sempre, se você está nos escutando aí, seja no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer outra plataforma de áudio, não esqueça de deixar o seu like. Eu sei que no Spotify dá sim, gente, pra gente deixar o nosso like. Então vamos lá, hoje eu trouxe uma convidada aqui muito especial, eu trouxe a Rafa para bater um papo com a gente e um papo muito importante. Mas antes, Rafa, se apresenta aqui pra gente, conta um pouquinho quem que é a Rafa. Ela já participou de um Talkenização aqui, mas hoje a gente vai falar de um tema complementar ao que ela falou aqui e também um tema que anda sendo muito discutido no mercado, que é justamente segurança do Bitcoin, segurança dos criptoativos e também o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos relacionado a isso. Mas, Rafa, bem-vinda e nos conta um pouquinho, assim, da tua história, como tu começou nesse mercado e quem é a Rafa. Oi, pessoal, um prazer estar aqui de novo conversando com vocês sobre assuntos que são tão caros para nós do ecossistema, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Romano, também sou conhecida como Disruptivas em algumas redes sociais. Eu sou mestre em antropologia pela USP, mas trabalho há 7 anos já no setor cripto, né? Passei por diversos momentos do mercado, diversas experiências super boas, algumas não tão boas do setor, né? Eu fui editora-chefe do Cointelegraph no Brasil, que é hoje o maior portal de criptomoedas do mundo, então nesse processo tive o prazer de conhecer várias iniciativas, o processo de desenvolvimento de várias empresas que hoje são super relevantes para o setor, e hoje eu sou uma das fundadoras da Symbiotica Finance, né? A Symbiotica é um agregador de informações sobre o que nós consideramos como ativos de impacto, né? É uma categoria cujos ativos têm como uma proposta de valor causar algum impacto positivo para a sociedade, para o meio ambiente, né? Uma perspectiva um pouco geral que envolve aí desde projetos mais conhecidos como projetos relacionados a Layer 1, Layer 2, que a gente chama, né? Que vai desde Celo, por exemplo, até passando por projetos de carbono, de energia, de tokenização de florestas, né? Então a nossa empresa fornece um agregado de informações e análises e ratings desses ativos para tentar facilitar o processo de encontrar criptomoedas que sejam úteis ou interessantes, considerando que a gente tem mais de 22 mil criptomoedas hoje, né? E não é um processo super simples. Nossa, eu não fazia ideia que tinha tanta coisa. 7 anos, isso foi em 2016, tu começou no mercado de cripto. Nossa, muito tempo. Hoje eu encontrei um print que é um dos meus primeiros investimentos em criptomoedas. Eu comecei mais cedo, mas o print que eu encontrei era de 2019, quando o Bitcoin tava a 10 mil, 11 mil dólares. 11 mil dólares. Saudades, né? Mas, Rafa, eu fiquei bem curiosa aqui. Num podcast recente aqui do Talkenização, se eu não me engano, foi 2 ou 1 antes desse, a gente falou com a Luísa Pires, que ela comentou que ela tá participando de um projeto de tokenização de energia solar lá no Nordeste. Quais são assim, uma iniciativa que a gente pode entender mais prática, né, mais concreta, para até falar aqui com o pessoal do como tanto a blockchain, como, enfim, como isso está sendo integrado hoje, tanto na agricultura, quanto na energia, quanto, enfim, como tu falou, os outros exemplos. Um caso, assim, mais concreto de como isso está sendo efetivo e como isso pode nos ajudar, assim, no futuro. Dentro de cada um desses setores, a gente tem alguns casos que mostram qual é o uso que a blockchain tem para aquele setor, né? Acho que lá em 2016, 2017, a perspectiva era de que blockchain podia resolver tudo, assim, a gente tinha umas aplicações malucas para coisas que não renderam um resultado até hoje, né? Mas com o tempo e o amadurecimento dessas experiências, a gente começou a ver, de fato, onde cabe, onde não cabe, onde cabe, mas talvez só caiba no futuro, né? E isso começou a ganhar forma na prática. Quando a gente está falando do mercado de energia especificamente, né, acho que tem um caso bem interessante também brasileiro, que é a Forrat. A Forrat é uma empresa focada no que a gente chama de centralização do mercado de energia, né, e ela inclusive tem um projeto com a SGT, né, que é uma empresa, enfim, super reconhecida no mercado tradicional, e você provavelmente talvez use alguns dos serviços fornecidos por ela, né. E a gente tem uma regulamentação que está sendo, inclusive, desenvolvida no Brasil para a abertura do mercado de energia livre, né. Energia livre é quando você pode escolher os seus fornecedores de energia. Isso dá uma maior flexibilidade para a questão da negociação, né? Hoje você gasta e vai pagar ali, você não tem nenhuma capacidade de agência, digamos, né, perante isso. Com a questão do processo de amadurecimento do mercado
mercado de energia solar, por exemplo, onde as pessoas se tornam, além de consumidoras, também produtoras, e o processo de flexibilização da questão de quem pode vender para quem pode comprar para quem, a gente começa, por exemplo, a ver essas discussões de tradings de energia sendo levados também para esse mercado cripto, né, para a possibilidade que os peers, né, que as pessoas possam trocar essas energias entre elas sem necessariamente passar por um agente centralizador, sem necessariamente passar pela concessionária, né. Isso dá algumas flexibilizações interessantes para o sistema, né. Isso dá também algumas possibilidades que antes elas eram impossíveis, tanto por conta dessa questão de regulamentação mesmo, né, não é permitido tanto por não ter uma infraestrutura que permitisse essa troca entre esse ativo, né, energia, que não é sempre considerado um ativo, mas que a gente entende que seja, né? Então a gente começa a ver o processo de desenvolvimento dessas questões, em que principalmente a gente tem a negociação entre pares e não só a negociação entre o consumidor e a concessionária, mas a gente tem um consumidor que é um produtor e também pode fazer esse processo de trade de energia. A gente tem alguns casos relacionados ao que a gente chama de microfinanciamento de algumas iniciativas, né? Então, quero instalar uma nova planta, não tenho, enfim, dinheiro para instalar isso, mas é um mercado interessante para alguns microconsumidores. A gente faz uma espécie de crowdfunding via blockchain para a criação dessa planta e a gente permite que a recompensa disso seja distribuída posteriormente para aqueles que fizeram parte, né, desse processo de microfinanciamento. Então a gente tem bastante iniciativa já brasileira, assim, algumas já operacionais, algumas quase operacionais que mostram um pouquinho exclusivamente falando de energia, né, mas a gente lida com vários setores, né? A energia é um deles, assim, e que tem acontecido várias coisas mesmo. Até na conversa com a Lu, a gente falou, assim, trazendo pra maneira mais simples, sem considerar muitos fatores, mas, por exemplo, você poderia ali no Nordeste começar a produzir energia solar e vender essa tua energia, o que hoje não acontece, mas nesse caso com esse sistema conseguiria, né? E Rafa, até entrando no nosso assunto principal aqui, que tem muita relação com isso, quais que são os riscos? Por que muita gente, né, não vou mencionar todo mundo, mas porque muita gente fala que blockchain não é seguro, e também tem muita gente que fala, blockchain é seguro. Eu vou deixar tu falar aqui, mas muitas das pessoas que falam que não é seguro é porque não conhecem, né, mas enfim. Quais são os riscos disso? Quais são os riscos de fazer esse processo via energia solar e também depois a gente entra nos riscos do investimento em criptoativos, investimento em tokens como um todo? Acho que é importante a gente distinguir alguns conceitos para que fique claro esse processo de ser ou não ser seguro, né? Quando dentro do setor cripto diz que blockchain é seguro e blockchain nunca foi hackeado, a gente está falando que o protocolo em si nunca teve nenhum problema. O protocolo em si nunca foi hackeado. Nada aconteceu que afetasse o protocolo e os seus mecanismos de funcionamento básico. Mas o que acontece é que a gente tem um grande processo de hacks envolvendo outros protocolos, né, que não necessariamente é daí o caso do blockchain, por exemplo, cada um tem as suas especificidades, né, e a gente tem muitos problemas relacionados ao que a gente chama de engenharia social, que são os momentos em que um hack acontece não porque a tecnologia tem um problema, mas porque a forma como as pessoas usam tem um problema. Então, acho que um dos casos mais recentes que a gente viu, assim, é dos jogadores de futebol que passaram, né, que tiveram esses golpes relacionados a cripto. O que aconteceu ali não foi um problema de tecnologia. O que aconteceu ali não tem absolutamente nada a ver com a segurança do ativo em si, mas o problema ali é um problema de engenharia social. É um momento em que uma pessoa, por não conhecer algo, faz um procedimento que não é o procedimento correto. Então aquelas pessoas nem chegaram a lidar com o ativo, né? Eles foram barrados em um momento anterior desse processo, né? Então acho que quando a gente fala do processo de segurança, seja no caso do Bitcoin ou seja no caso de outros ativos, é sempre importante a gente entender de onde a gente está falando e sobre qual tecnologia e qual momento dessa tecnologia a gente está citando para falar em relação a essa segurança. Então a gente tem uma blockchain, no caso do Bitcoin, né, que já existe desde 2009, pelo menos, que nunca sofreu
um processo de hack, que nada foi inviolável. E a gente tem pouquíssimos, ou nem consigo lembrar nenhum caso em que a pessoa usou a blockchain do jeito correto e fez a gestão das suas wallets, que teve qualquer problema. Mas se você usa essa tecnologia de um jeito errado e você expõe a sua chave privada online, você usa serviços de terceiros que não são seguros, aí existem vários riscos. E, de fato, é importante sempre estar atento a vários deles, né? Então, a gente tem alguns casos em que, por exemplo, quando a pessoa vai autorizar uma transação na wallet dela, ela está autorizando uma transação errada, ela está autorizando uma transação que dá acesso aos fundos a outras pessoas. Elas acessam sites que tem o que a gente chama de phishing, né? Que parece que é o site daquilo que você está procurando, mas é de um outro. E aí você vai dar os seus dados, esses dados vão ser enviados para os hackers, né? Então, existem protocolos de segurança que garantem que os usuários possam se tornar seguros, mas no final das contas, o maior problema sempre é como o ser humano usa. Usando errado, as chances de ter problema e de não ser seguro crescem exponencialmente. Isso até em qualquer mercado, não é? Qualquer mercado a gente vê, vamos lembrar o mercado mais recente que vem na minha cabeça, de marketing multinível, muita gente caía em pirâmides e acabava perdendo dinheiro, não era nem um ataque hacker, era justamente pessoas com uma má índole, né, que acabavam abusando dessa alta aí, desse novo mercado e ganhando dinheiro roubando dos outros. Mas até falando sobre intervenções estatais, assim, como as criptomoedas não são ainda reguladas de certa forma, né, não é um mercado bem regulado, quais são os riscos da pessoa, assim, que hoje investe, tem na sua carteira, podemos dizer, externa, de ela perder o dinheiro com uma possível intervenção estatal? Um aspecto interessante, né, é que à medida em que o Bitcoin e as criptomoedas evoluem, as narrativas em torno dos riscos e dos benefícios, elas também evoluem e se modificam, né? Então o Bitcoin já teve como narrativa várias coisas, né? Então, na verdade uma reserva de valor, funciona como ouro digital, é uma forma de você ser um cypherpunk, se esconder de tudo, é uma forma de você diminuir o risco geral da sua wallet por adicionar um ativo que tem descorrelação com as ações, né? Então existem várias narrativas que vão tomando forma. Quando o Bitcoin cai, por exemplo, a narrativa do ouro digital se torna menos forte, né? E a gente vai tendo esse processo de modificação. E da mesma forma como as narrativas mudam, ali em 2017, uma das coisas que todo mundo falava muito era sobre o risco da China banir o Bitcoin, porque a gente tinha o hash rate, que a gente chama, né? O poder computacional do Bitcoin é muito alocado na China, então era um risco que todo mundo desesperava, perdia o cabelo todos os dias, olhando lá o hash rate, pensando, meu Deus, todas as pools estão na China, o que acontece se a China fizer alguma coisa, né? A gente teve o processo da China banir, né, a mineração e várias atividades relacionadas às criptomoedas lá, e na prática não afetou muito o mercado. A gente viu, beleza, o hash rate foi distribuído, o hash rate acabou de atingir várias all-time highs, a galera continua investindo em hardware e continua minerando, né? Então acho que um aspecto interessante também é pensar isso, né? Que o mercado, ele é vivo, né? E à medida em que a gente tem os riscos, o próprio mercado vai se regulando e novas coisas vão sendo criadas para que esses riscos sejam mitigados. Quando a gente está falando do contexto atual, dos problemas atuais que fazem com que a gente perca os cabelos, a gente está lidando principalmente com um cenário dos Estados Unidos de repressão muito grande, né, a bancos e a instituições que lidem com criptomoedas, né. Acho que o maior problema é que a gente está tendo um processo um pouco velado relacionado a essa restrição, né. Ela está vindo de formas tangenciais, de forma que até mensurar esse problema, ele se torna um pouco mais difícil do que assim, China baniu, o que precisa ser feito? No dia seguinte desliga as máquinas dali, coloca as máquinas em outro lugar. Quando a gente tem um processo de restrição um pouco menos explícita, as reações também acabam sendo um pouco mais desestruturadas, né? Então, os riscos gerais que a gente tem é um processo de aumento dessas restrições em relação a esses bancos, que é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais, né? E isso pode afetar o preço de alguma forma, né? E dependendo de onde você estiver, vai te afetar diretamente, né? No Brasil, não existem, assim, um risco de regulamentação. O Brasil ainda não tem uma regulamentação, a única coisa que você precisa fazer basicamente é seguir as regras da Receita Federal em relação à declaração, né? E pagar imposto relacionado à operação que atinge um limite. Então, basicamente, é declarar o que você tá mexendo ali, assim, né? Se a gente for pensar especificamente em como o mercado, a regulamentação e o governo afeta as suas criptomoedas, né? Mas
mas não existe um risco, e o mais interessante é isso, né? Independente do que acontecer, ninguém vai poder tirar suas criptomoedas se você estiver mexendo certinho, né? Mas se você não estiver declarando certinho, aí coisas podem acontecer com você, assim, né? Então acho que a gente tem um processo global em que alguns países estão se posicionando mais contra ou mais restritivamente, enquanto outros estão abrindo e estão sendo mais flexíveis, né? Então a gente tem o caso de El Salvador, que continua comprando. A gente tem o caso, a própria Rússia adotou uma regulamentação mais favorável à cripto, né? Então a gente tem o processo de flexibilização de alguns países e restrição em outros países, né? Então acho que os cuidados, eles variam também muito de jurisdição para jurisdição, né? E até a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos, por ter esse papel de uma das maiores, se não a maior economia do mundo, ele nunca vai tomar uma decisão mais drástica que nem a China, né? Ele sempre vai comendo pelos lados até que ele chegue em alguma decisão. Isso tanto no mercado de criptoativos, quanto se a gente for refletir essa atitude deles no mercado tradicional, eles fazem isso de outras formas. E o que eu acho mais interessante, assim, sobre o investimento em criptoativos é justamente o fato de a gente sabe o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente investe em compra tokens ali na LEAK, a gente tem as informações transparentes para que a gente possa consultar. Já quando a gente faz isso de outras alternativas, a gente não tem a mesma transparência. Então, isso dá a segurança ali obviamente, sem ser a estrutura que tem a blockchain, a estrutura que tem os criptoativos, a transparência é muito importante, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe o que está comprando. Quando tu investe ali no token da LEAK, você sabe quantos tu está comprando, quantos tem disponíveis, quantos você detém. Então, essa transparência é muito importante. E até voltando ali para a transparência, justamente, que pelo que eu entendi, não acompanhei muito o caso, foi o que faltou ali nos Estados Unidos, no caso do SVB. O que aconteceu no caso do SVB, Rafa, que tá todo mundo falando que os Estados Unidos quebrou um banco? Aí a gente entra, acho que na parte interessante, que é um pouco teoria da conspiração, versa um pouco os fatos, né? E foram dois bancos, né? Tem o caso do Silicon e tem o caso daí específico do Signature, né? Que foi o caso relacionado ao colapso, né? Então a gente teve todas as questões relacionadas à liquidez que afetaram o Silicon Bank, né? E o que aconteceu, que foi super inesperado, pragmaticamente falando, né? Mas se a gente pensa em alguns fatos que aconteceram no início do ano, talvez a gente já devesse ver que algo do tipo ia acontecer, mas foi que junto com o processo de quebra oficial, né, de anúncio oficial do processo do Silicon, a gente teve também a quebra do Signature Bank, né? E o Signature Bank, ele não tinha os mesmos problemas que a gente estava vendo acontecer com o Silicon Bank, né? E aí o que teve de interessante foi que um dos conselheiros do Signature, ele foi a público, né? E falou, cara, a gente provavelmente tá sendo colapsado porque a gente mexia com cripto, né? O banco, ele não tinha os problemas, a gente conseguiria operar segunda-feira sem nenhum problema e a gente foi colapsado, né? E o que aconteceu foi que após esse anúncio que a gente teve desse conselheiro, a gente teve o processo em que esse banco que foi colapsado foi colocado a leilão sem a infraestrutura de cripto, né? Então a gente teve um processo de falar assim, tá, entendi. Né? E aí foi o banco, ele era saudável, ele foi então vendido a um preço de banana, como a gente diria assim, né? Sem a infraestrutura de cripto. E quando a gente volta para o começo do ano, em janeiro e fevereiro, a gente teve alguns acontecimentos que talvez indicassem pra gente isso, né? Então a gente teve muitos anúncios do Fed, do próprio FDIC, dos Estados Unidos, dizendo para os bancos assim, galerinha, não aconselhamos vocês mexerem com cripto, tá? A gente não tá falando que vocês não devam, mas a gente não aconselha que. E aí a gente teve o processo de alguns bancos diminuindo a infraestrutura de cripto dele, falando pros próprios usuários, galerinha, a gente vai te pagar aqui, tira isso daqui que a gente vai parar com essas operações, né? Então a gente teve alguns casos bem grande em que esses bancos que já lidavam com cripto deram um passo para trás e disseram, tá, a gente não vai mais mexer. E a gente teve também alguns pronunciamentos também desaconselhando os bancos que lidam com as stablecoins, né? Os bancos que facilitavam o processo de emissão das stablecoins que eram lastreadas no dólar. E aí a gente teve também todos os problemas subsequentes em relação às stablecoins. E aí, o que todo mundo do setor cripto está dizendo, né, é que provavelmente a gente está vendo o processo de uma operação que a gente já viu acontecer nos Estados Unidos entre 2011, 2012, 2013, no governo do Obama, que é o que o pessoal
pessoal chama de choke point, né? Que era uma operação que buscava estrangular algumas indústrias, não proibindo elas, mas impedindo elas de terem acesso ao sistema financeiro tradicional, né? Então, lá no caso do Obama, a gente teve principalmente com as indústrias de poker, de aposta e de tabaco, em que não dizia você não pode operar, ou não dizia, é assim que se opera essa indústria, mas dizia para os bancos, banco, você não é aconselhado a. E quando o governo diz para um banco, você não é aconselhado a, o que acontece? Acontece que ele tem se ele faz aquilo que ele é desaconselhado, mas que não é impedido de, ele tem um processo de score dele abaixa, ele não consegue mais fazer aquisição, ele não consegue mais financiamento, ele tem um processo de restrição muito grande em relação às infraestruturas que ele teria acesso caso ele não tivesse aquele score, né? Então o que a gente tá vendo é um processo subsequente em que o governo diz, vocês são desaconselhados a, todo mundo que pede e faz todo o processo certinho para ter as definições legais, para ter as licenças, para operar certo, eles seguram, ou eles falam, não vai rolar, e não tem um pronunciamento muito explícito de porquê. E fala, você não pode porque isso, né? Fala, risco é risco, né? Tem um risco ali. E o que eu acho que é mais interessante de tudo, que é uma coisa que a gente já tinha visto acontecer com outros governos, é que no processo em que eles falam, vocês não podem, o ativo sobe, né? Então, assim, foi super legal ver esse processo de, tá bom, todo mundo é desaconselhado a Bitcoin subiu esse ano mais de 70%, assim, né? E a gente já tinha visto isso acontecer com alguns lugares, tipo Nigéria. Nigéria põe no Bitcoin, no dia seguinte bate o time high com um deságio gigantesco e uma arbitragem gigantesca em relação aos outros países, né? Então eu acho que agora, falando, né, um pouquinho até do que eu tinha falado antes das narrativas, é um momento interessante pra gente ver se a narrativa do Bitcoin enquanto uma alternativa ao sistema financeiro sobrevive em um momento onde a gente tem a dificuldade de acessar essas instituições financeiras, né? Acho que é mais um momento especial aí pra estar no setor e acompanhar os desdobramentos. A gente até viu que essa alta do Bitcoin, ela não foi correlacionada da mesma forma que as outras. Então, quando deu a quebra dos bancos, o Bitcoin, na verdade, eu não lembro se ele caiu na data, mas ele voltou a subir, subiu com muita força. Então, a gente teve uma descorrelação ali, né? Então, foi justamente a narrativa que as pessoas que entendem do Bitcoin e que não vão atrás por uma alta, estavam atrás, estavam esperando um momento onde, e esse foi o melhor momento, né? Porque uma crise financeira mostra como a gente precisa proteger o nosso dinheiro, como a gente precisa ter o nosso dinheiro descentralizado. A gente viu ali, como a Rafa falou, o Bitcoin já está acumulando mais de 70% ali. A gente até viu isso hoje da manhã na live do Hora Cripto. A gente já está com uma alta bem significativa. E eu achei muito interessante, assim, porque praticamente o que a gente viu foi, olha, não te aconselho a operar com criptomoedas, e se tu operar com criptomoedas, você não vai conseguir operar porque você vai ter um rating baixo. Lá nos Estados Unidos o rating é tudo. Então tu vai pegar dinheiro, rating, tu vai emprestar dinheiro, rating. A crise de 2008 aconteceu porque os ratings estavam mal classificados, mal calculados. Então, quando a gente fala de rating, gente, é uma coisa de extrema importância. As pessoas, até investidores estrangeiros, olham o rating do Brasil para investir aqui. Mas com tudo isso, com toda essa loucura que a gente está falando aqui, para o investidor final, Rafa, como ele protege as cripto deles? Qual é a maneira certa dele investir? E se ele compra através de corretoras, como ele verifica ali que a corretora é certa? Porque ele vai ter que comprar para depois colocar na wallet dele, né? Como que ele faz esse processo? Como ele tem mais segurança? Antes, eu só queria voltar um pouquinho no assunto anterior, né? Que a gente estava discutindo sobre a questão das restrições. Tem um livro super legal, né? Poucas pessoas sabem, mas o livro do Jurassic Park, ele é inspirado em um livro de um matemático que está discutindo teoria do caos e entropia, né? E uma das teses, que é o que faz com que os dinossauros comam todo mundo, é que a vida é impossível dela ser restringida. A gente não consegue criar sistemas suficientemente eficientes para a gente restringir que a vida aconteça, né? Eu acho que a mesma coisa é aplicado ao setor cripto. É impossível que existam sistemas que inibam a inovação, que inibam novas tecnologias, que inibam novos mercados, né? Então a gente tem o processo de tentar restringir os dinossauros, mas uma hora ou outra os dinossauros escapam e tomam tudo, né? Então eu acho que esse é um aspecto interessante pra gente pensar no setor cripto, que é a inovação vai acontecer, as coisas vão ter sempre forças que vão tentar banir essa inovação, mas as coisas vão conseguir encontrar os seus formatos, né? E o nosso objetivo, na verdade, nosso dever dentro de um mercado de inovação
é entender como as coisas funcionam para que a gente possa navegar pelos dinossauros de uma forma um pouco mais seguras, né? Mais segura. E aí eu acho que os aspectos interessantes sempre primeiro, entender onde você está colocando esse dinheiro, né? Entender qual é essa exchange para entender qual é essa exchange. Acho que uma forma fácil de verificar é olhando quem são os donos, por exemplo, né? A gente tem esse processo de quem são os founders daquilo, se são founders que são renomados. Acho que o Reclame Aqui é uma ótima ferramenta para os brasileiros também, né? Ver se as perguntas estão sendo respondidas, se o pessoal tá tendo problema, se não tá tendo problema. Se estão ofertando recompensas incríveis, com certeza tem alguma coisa errada acontecendo, né? Acho que isso ofereceu alguma coisa muito, muito, muito boa? Não vai, porque vai dar errado. Então, acho que também esse processo, o processo de conhecer e entender esses pormenores, né? No começo é muito difícil o pessoal entender o que é uma exchange, o que é uma wallet. Às vezes coloca o dinheiro e não entende que precisa fazer uma ordem ali, né? Então, tem algumas coisas básicas que acho que são super importantes. As próprias exchanges, no geral, já fornecem esse processo de informações. Então, eu acho que tem esse processo. E aí, o processo de entender também sobre as próprias wallets, né? Também ler um pouquinho sobre o que é uma carteira, o que é uma carteira quente, o que é uma hard wallet, entender um pouco como funciona cada um desses dispositivos, né, é essencial para o mínimo de segurança ali da gestão das suas próprias criptomoedas, né. Teve até uma pergunta que eu recebi esses dias no Instagram, que era frente à transferência, assim, por exemplo, uma pessoa quando ela vai transferir da corretora para uma wallet online, por exemplo, ela escolhe uma rede para transferir, né? Seja através da rede Ethereum, Bitcoin ou entre outras. E aí me perguntaram o seguinte: faz diferença a rede que tu transfere? Como é que tu analisa a segurança nesse sentido? Acho que esse é um problema bem sério, assim, já vi pessoas perdendo bastante dinheiro por transferir para a rede errada. É realmente talvez uma das maiores atenções que a gente tem hoje, né? Mas explicando para as pessoas, né? É quase como se, assim, você tem várias criptomoedas, né? E elas podem existir em várias redes. É quase como se a gente tivesse vários carros e os carros podem escolher diferentes vias para chegar na mesma cidade. E se você, por exemplo, quer encontrar um amigo e cada um vai por uma via diferente, vocês não vão se encontrar, porque as vias, elas definem por onde aquela coisa tá funcionando, né? Eu acho que essa ideia de carros e vias, elas talvez esclareçam um pouquinho pra gente, né? Então é o mesmo carro, é um carro que vai ter o mesmo preço, vai ser a mesma infraestrutura, mas se você pegar uma via, ele não vai conseguir encontrar ali nesse mesmo lugar, né? As redes, elas têm funcionamentos diferentes. Grande parte das layers 2 que a gente usa, ou grande parte das layers que são usadas para transferir stablecoins ou para criptomoedas, elas são razoavelmente seguras, assim, iguais, não é uma grande preocupação, né? Acho que a maior diferença entre elas é a questão de preço. Algumas delas realmente têm uma diferença muito grande, e a questão de liquidez, né? Em algumas redes, aquele ativo ele não vai ter uma liquidez suficiente dependendo do que você vai fazer. E grande parte das coisas existem às vezes só em uma rede, né? E você só consegue fazer essas transações em uma única rede. Então eu acho que, na verdade, a maior atenção para ter, sendo bem pragmática, assim, é transacionar na rede certa. Se você conseguir superar esse primeiro step de transacionar na rede certa, né? Aí você vai conseguir acessar as coisas daquela rede. E realmente, assim, tirando algumas redes super desconhecidas, que no geral as criptomoedas não são movimentadas nela, né? Mas quando a gente tá falando de Polygon, quando a gente tá falando da Binance Smart Chain, a gente tá falando da rede Ether, não tem tantas questões, assim, acho que principalmente os usuários mais iniciantes, que eles precisam se preocupar, né? Aí as preocupações vão ser mais em torno de onde você vai deixar essa criptomoeda dessa rede, né? Ali começa, vai colocar em algum protocolo, aí você vai analisar as questões desse protocolo, você vai colocar numa uma outra wallet, aí vai iniciar essas questões, né? Acho que em termos de transação e segurança da transação pelas redes, não é um grande problema. O problema é transacionar pela rede certa, a moeda certa, e o que você vai fazer no lugar em que vai chegar ali, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vai transferir de uma corretora o Ethereum, o ideal seria que ele transferisse na própria rede Ethereum, né? Até pra gente ter uma maior facilidade e entendimento, né? Tu tá pegando a mesma rede, transferindo a criptomoeda pela rede e ali chegando na tua wallet. Mas até pra gente encaminhar aqui, Rafa, o que tu daria, assim, de dica pra quem tá começando hoje nesse mercado, pra quem ainda não entende direito e tem medo frente aos riscos?
Eu acho que a primeira dica realmente é compra um pouquinho para experimentar. Eu acho que entender criptomoedas é muito mais difícil do que usar criptomoedas, né? E acho que eu sempre penso no paradigma do carro, assim. Quem sabe como um carro funciona? Quem sabe como funciona o cartão de crédito, a questão magnética, a conexão entre os intermediários, a conexão entre o estabelecimento, a bandeira, o cartão, a instituição? Ninguém sabe. E se você quiser entender tudo isso para usar, você não vai usar porque você vai perceber que não faz o menor sentido nada. Então eu acho que o processo é assim, compra R$ 50, vamos ver como é que funciona, vamos clicar, vamos perder, vamos enviar para a rede errada, vamos enviar para o endereço errado, né? Então eu acho que é um pouco desse processo de aprender na prática ali, né? Quando você entender, isso aqui que é um endereço, entendi, isso aqui que é exchange, isso aqui que é uma ordem, isso aqui que é um book, né? As coisas começam a ficar muito mais simples, assim, eu sempre tenho, é sempre curioso, né? Quando você abre um gráfico, né? Abre o gráfico de uma exchange ou abre alguma coisa, as pessoas ficam, nossa, o que é isso, né? E é muito trivial na prática. Então eu acho que a primeira dica sempre é não tenham medo e não tenham medo de experimentar, de fazer e ir aprendendo nesse processo, né? E à medida em que você vai aprendendo, vocês podem ir conhecendo mais, aí vão descobrindo, entrando nos grupos, entrando em comunidades, participando das coisas, né? E acho que essa participação ativa é a mais interessante, né? Quando eu entrei em cripto, eu sou antropóloga de formação, né? Entrei num grupo e não entendia nada. O que eu fiz é começar a perguntar, ver se fazia sentido, começar a juntar coisas ali, falar, gente, é isso mesmo que eu tô entendendo? Realmente ninguém manda. Eu lembro que eu fiquei uma vez assim, eu tava no final de semana e eu fiquei 3 horas perguntando pros meus amigos assim, mas onde tá o Bitcoin? Mas cadê? Mas precisa estar em algum lugar, sabe? E você, né, fica nesse processo até que as coisas vão se encaminhando, vão se encaixando, né? Então eu acho que as minhas dicas são, não tenham medo de experimentar, comecem com pouco, comecem com o que vocês estão confortáveis para perder. À medida em que vocês vão experimentando, os conhecimentos também vão sendo construídos, e a melhor forma de construir conhecimento é também em diálogo, né? Falando, cara, essa é a minha dúvida, fala com seus influencers favoritos, né? Perguntem, deixem os comentários e se posicionem nesse lugar de um aprendizado ativo, que aí é sucesso. Bom, perfeito, Rafa. E para a gente finalizar aqui, pessoal, muito obrigada a todos que ficaram até o final. Não esqueçam de seguir a Lick aí nas redes sociais, tanto no Instagram, LickBR, quanto se inscrever no canal do YouTube e deixar seu like, seja em qualquer plataforma de áudio que você está escutando. Meu Instagram também é eu, Bruna Bins, para quem tiver dúvidas, me segue lá. E Rafa, como que as pessoas te encontram? E muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. No Instagram tá como Disruptivas, no Twitter é Disruptivas High, assim, HI, mas como Disruptivas também vocês encontram, Rafaela Romano. A Simbiótica também tem um site, simbiotica.finance, dá pra encontrar lá todos os ativos que a gente conversou ali no começo, né? A gente tem uma espécie de core market cap de ativos de impacto, então estão listados de um jeito super intuitivo ali pra quem quiser conhecer, mas como Rafaela Romano Disruptivas dá pra encontrar em praticamente todas as redes. Perfeito, Rafa. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, prazer. tchau.